Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco, que é que a gente está estudando agora, a parte de Word, né? Então, vamos voltar para a telinha, que eu já deixei tudo pronto lá, da forma como a gente parou o bloco passado, tá? Para dar a vocês a sensação de continuidade, ok? Então, o resultado, o que é que nós vamos ter aqui? Ó, como eu disse a vocês, nós estávamos aqui no menu Arquivo, Imprimir. E esse menu Arquivo Imprimir engloba 3. Então, aqui você vai ter toda a parte de configuração da impressão, configurar a página e a visualização da impressão que está aqui na lateral, tá? Então, aqui você pode dizer se quer imprimir, quantas cópias você quer imprimir, né? Uma cópia, quantas cópias você quer. Aqui você diz como você quer fazer a impressão. O padrão é imprimir todas as páginas. Mas você pode pedir, por exemplo, para imprimir só o que está selecionado. Tipo, eu quero imprimir só uma parte do texto, eu não quero imprimir tudo. Aí tem gente que pega, copia, marca, né? Copia, cola no outro documento e imprime, né? Podre. Era só você marcar e ir lá no menu, ó, Arquivo, Imprimir, Seleção. E aí ele vai imprimir só o que tiver selecionado. Beleza? Até aqui tudo bem? Aí você vai poder também pedir para imprimir só a página atual. Perguntinha típica de prova. Página atual é a página que você está vendo? Não necessariamente, tá? Página atual é aquela na qual o cursor está. Então, eu posso, de repente, rolar a tela e estar vendo outra parte do documento. Mas a página atual é aquela na qual o cursor está. Quando eu começar a digitação, vai ser sempre naquela tela. Perfeito? Tranquilo? E a gente também pode pedir para imprimir um intervalo personalizado. E não, por exemplo, da página 1 até a página 4 e a página 7. Entenderam a ideia? Então, aqui para os intervalos, você vai usar o hífen e para as páginas salteadas, o ponto e vírgula, ok? Você pode escolher para imprimir só um lado, ou pode ser manualmente os dois lados, você escolhe. Se quer agrupar ou não o documento, qual é a ideia do agrupar? Suponha que o documento tem 3 folhas e você quer imprimir 2 cópias. Então, se estiver agrupado, você vai ter a impressão do documento todo, depois o documento todo de novo. Se não tiver agrupado, ele imprime 2 vezes a primeira página, 2 vezes a segunda, 2 vezes a terceira, para você depois ir lá e separar, tá? Ou seja, resumindo, quando está agrupado, você imprime X cópias do documento. Quando não está agrupado, você imprime X cópias de cada página do documento. Entenderam a diferença? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter ainda aqui a orientação. Você quer imprimir retrato ou paisagem? Fica a seu critério. O tipo de papel, as margens e quantas páginas por folha. Lembrando que, por padrão, você tem até 16 páginas por folha. Se eu disser a vocês que isso já foi questão de prova, alguém merece? Então, o tipo de pergunta que, meu Deus, qual é a quantidade máxima de páginas por folha que o Word já oferece por padrão? Então, saber que eram 16. Amor de Deus, tá certo? Acho cúmulo isso, mas, bem, paciência, questão de prova, tá? Aí, quando eu clico aqui no menuzinho Configurar Página, abre aquela tela padrão, que inclusive é igual à do 2003. Então, aqui você pode escolher suas margens, esquerda, direita, superior, inferior. E aqui você vai ter a medianize. O que é isso? Ó, eu vou pôr um valor aqui, e quando eu sair, veja que vai abrir uma achurada aqui no meu exemplo embaixo, tá? Eu vou sair, você notou que abriu aqui um achurado? Isso é a medianize. É um espaço extra margem. Veja que ele empurrou a margem. Ou seja, se a margem é de 2 e a medianize é de 3, o espaço total aqui agora é de 5. Entenderam a ideia? Cuidado com isso, tá? Então, é um espaço extra margem. Para quê? Só para encadernar e colocar espiral. Única e exclusivamente. Por quê? Porque quando você vai encadernar ou colocar espiral, você não consome um espaçozinho do papel, não é? Pois bem, aí, se você consome o espaço do papel, tem gente que vai lá e amplia a margem. Tudo bem, sem problemas. Mas aí você não quer imprimir frente e verso, não é? Aí, bem, quer ir lá imprimir frente e verso, tá massa, sem problema nenhum. Só que aí, quando você imprimir frente e verso, de um lado vai ser a direita, de outro lado vai ser a esquerda, né? Aí você termina ampliando as 2 margens. Aí daqui a pouco teu documento tá só aquela tripa no meio, as margens bem grandes. Então aqui, quando você pedir para imprimir frente e verso, ele já vai saber, ó, que um lado é na esquerda, o outro lado é na direita. Entenderam a ideia? Então veja que ele já fez o ajuste automaticamente.
você não precisa mais fazer ampliação de margem, ok? Até aqui tudo bem? Aí também lembrar que aqui você vai ter a guia papel, onde você escolhe o tipo do papel que você deseja. Lembrando que hoje está quase caindo em desuso. Por quê? Porque quando você configura a bandeja da impressora, ele já sabe o papel que vai usar, tá? E também aqui você tem a guia layout, que é onde você configura a aparição do cabeçalho e rodapé. Veja que aqui você não digita o cabeçalho e o rodapé desejado. Aqui você só configura a aparição, perfeito? Cuidado com isso. Então, lembrar que cabeçalho é o que se repete na parte superior de todas as páginas. E rodapé é o que se repete na parte inferior de todas as páginas, tá? Então, aqui você pode dizer se quer o cabeçalho igual para todas as páginas, cabeçalho e rodapé igual, que é o padrão. Aí você pode dizer se quer diferente nas páginas pares e ímpares, que é tipo livro. De um lado é o nome do autor, do outro lado é o tipo do livro, é o nome do livro, né? Então, ó, diferente nas páginas pares e ímpares, tá? Você pode também dizer se quer diferente na primeira página. Aí, a primeira página, geralmente, a gente deixa em branco, deixa sem cabeçalho e rodapé, né? Pois bem, exatamente isso aqui, tá? E também você pode marcar tudo. Aí, você vai ter 6 áreas. Cabeçalho da primeira, rodapé da primeira. Cabeçalho das pares, rodapé das pares. Cabeçalho da ímpar, rodapé da ímpar, perfeito? Ou das ímpares, perfeito? Até aqui tudo bem? Então, veja, eu insisto, que isso também aparece muito em prova. Aqui você não digita o texto desejado. Aqui você só configura a aparição do cabeçalho e do rodapé, perfeito? Posso passar? Aí, em seguida, a gente vai ter aqui o menu, a guia, na verdade, página inicial, onde você vai ter as áreas. Então, aqui em página inicial, você tem área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Gente, tem que saber isso, tá joia? Só um minutinho que eu acabei de derrubar meu mouse aqui. Eu não sei se vocês ouviram um barulho, mas fui eu que fiz besteira aqui, tá? Muito normal em se tratando de mim, né? Mas voltemos. Então, olha só. Por quê? Porque em algumas provas eles têm posto assim. Na área parágrafo da guia página inicial do Word, existe o botão tal, aí coloca lá o botão na prova. Aí você tem que saber da área parágrafo da guia página inicial o que é que tem. Aí cai em prova. Na guia página inicial existem as áreas comparação e configurar a página? Aí você tem que saber. Não. Na guia página inicial só tem área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Não tem os que ele falou. Vocês acreditam? Pois é isso que cai, tá joia? Então, sabedores disso vão pegar cada guia dessa e fazer a visualização. Então, cada guia você vai começar estudando assim. Página inicial, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Aí, depois que souber disso, aí vem estudando cada área. Perfeito? Então, primeira área de transferência. Aqui a gente vai ter as funcionalidades de recortar, copiar, colar. Lembrando que existe o colar especial. O que é isso? Às vezes você não faz pesquisa na web, aí quer fazer a colagem, não é? Não acontece isso? Copia lá da web e quer colar no documento, né? Aí quando cola, fica o documento lá todo doidão, não acontece? É porque não é para colar normal, é para colar especial. Porque quando você pedir para colar especial, ele vai tirar todas as formatações e vai deixar só o texto puro. Aí não dá aquele problema. Entendeu a ideia? Tranquilo? Aí a gente vai ter a guia fonte. Aqui na guia, não, desculpa, a área fonte. Aqui em fonte você tem que saber que pode mudar o tipo de letra, o tamanho da letra, aumentar a letra, diminuir a letra. Então, vendo esse A grande e esse A pequeno, isso cai bastante em prova. Sabe para que é? Para formatar maiúsculos e minúsculos, acredita? Por que cai bastante em prova? Porque é pouco intuitivo, não é? Você olha para esse Azão e esse Azinho, você vai pensar que isso é maiúsculo e minúsculo, não é difícil, né? Então, cai bastante em prova por isso, lhe induz ao erro, tá? Aí você também pode aqui, ou melhor, pode não, tem que saber, que pode limpar conteúdo, negrito, itálico, sublinhado, botar taxado, sobrescrito, sobrescrito. Vai poder colocar aqui uma corzinha na letra, um sombreamento, e mudar a cor da letra, colocar o efeito de sombra e por aí vai, tá? Só que, ao clicar nessa setinha que tem no canto, vocês estão vendo?
Aí você abre a caixa de diálogo de formatar fonte, que é igual, inclusive, à do 2003. Aí aqui você deve saber que pode alterar o tipo da letra, o estilo, lembrando que estilo é negrito e itálico, tá joia? O tamanho da letra, pode alterar a cor da letra, colocar o não sublinhado, se tiver sublinhado, alterar a cor do sublinhado. Pode trabalhar os efeitos. Que são os efeitos? Taxado é com esse risquinho. Você está vendo no exemplo aqui embaixo? Então, é com esse risquinho. Veja que não impede a leitura, mas você sabe que algo está escrito errado. Então, por exemplo, usa muito em gramática para dizer que algo está escrito errado. Usa muito em leis ou livros de direito para dizer que algo foi revogado, né? Então, não impede a leitura, mas você sabe que ali tem alguma coisa errada. Taxado duplo são 2 risquinhos. Hello, né? Sobrescrito é para quando você quer escrever, por exemplo, 3 elevado a 8. Aí você escreve normal, 38. Depois marca o 8 e coloca aí, formatar fonte sobrescrito. Aí o 8, tuf, sobe. Perfeito? Proporcionalmente, tá? Subscrito é para quando você quer escrever, por exemplo, H2O. Aí você escreve normal, H2O. Depois você sublinha, marca o 2 e vai colocar aí, formatar fonte subscrito. Perfeito? Tranquilo? Aí tem gente que pega, marca e diminui o tamanho do texto, o tamanho da letra, né? Podre, tá joia? Então, não é para diminuir o tamanho da letra, não. É simplesmente para você colocar subscrito. Porque se você diminuir o tamanho da letra, você vai ter, quando alterar a letra do texto, o tipo ou o tamanho, ela vai junto. E se você puser subscrito, ela vai ficar sempre proporcional, tá? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter versalete, que é caixa alta. Lembrando que caixa alta tem maiúsculo e tem minúsculo, tá certo? Então, cuidado com isso. Depois a gente tem todas em maiúsculo, que aí já está dizendo tudo, né? E em seguida, oculto, que também já está dizendo tudo, escondidinho, tá? Aí nós temos aqui em avançado, além de tudo, o espaçamento entre os caracteres. Qual é a ideia do espaçamento entre os caracteres? É você lembrar que quando você digita por padrão, tá? Você já vai ter o cursor no lugar do próximo caractere, não é? Por padrão. Aí, se você achar que eu estava procurando a distância, a palavra era essa que eu estava procurando. A distância pré-definida entre os caracteres, tá? Se você achar que está muito perto ou que está muito longe, aí você pode entrar aí e alterar essa distância, que é exatamente o que ele chama de kerning, tá? Aí nós vamos ter o formatar parágrafo, que está aqui na guia página inicial, parágrafo. Aqui você pode colocar os marcadores de numeração. Lembrando que os marcadores de numeração, eles podem ser números, símbolos, números e letras e pode ter múltiplos níveis, tá certo? Então, se liga nisso, que isso também é super importante para você, tá? Aí, depois, a gente vai ter aqui os recursos, classificação, os caracteres especiais que podem ou não ser exibidos, o alinhamento, o espaçamento entre as linhas, colocar sombreamento e borda nos seus parágrafos, tá? Mas, além de tudo isso, se você clicar aqui na setinha do canto, você vai para o menu Formatar Parágrafo, perfeito? Aí, aqui no menu Formatar Parágrafo, você vai ter, primeiro, o alinhamento, saber que tem esquerda, direita, centralizado e justificado. Depois, você vai ter aqui os recuos. Lembrando que nós temos 4 recuos, tá? A gente tem o recuo à esquerda, o recuo à direita e o recuo especial, primeira linha e deslocamento. Eu vou explicar recuo depois na régua, tá? Daqui a pouquinho, porque geralmente é como cai na prova, tá certo? Então, não adianta falar aqui a teoria, melhor mostrar na prática, que é como cai na prova. Aí nós temos o espaçamento. Antes, é entre o parágrafo e os anteriores a ele. Lembrando que tudo de parágrafo vale para aquele no qual o cursor está ou para os parágrafos selecionados. Lembre-se sempre disso, tá? E nós temos o depois, que é entre o parágrafo e os posteriores a ele. Também lembrando que sempre é para o parágrafo selecionado ou para onde o cursor está. Então, você que escolhe, tá certo? Aí, em seguida, a gente vai ter o espaçamento entre as linhas, que é entre as linhas do próprio parágrafo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Em seguida, nós vamos ter aqui o menu quebra de linha de página. Ou melhor falando, a guia quebra de linha de página. O que é que você tem que saber daqui?
que nessa guia você vai ter a ideia das linhas órfãs ou viúvas. Isso cai muito em prova, tá? O que é a guia órfã ou viúva? Gente, essa ideia de guia órfã ou viúva é porque, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas às vezes você está digitando um texto e aí na última folha fica de 1 a 4 linhas. Já aconteceu com alguém aqui? E aí, quando você pedir para salvar, aí ele vai pegar e vai colocar essas linhas nas páginas anteriores. Tentar arrumar essas linhas nas páginas anteriores, tá? Obrigada, Luan. Luan me trouxe uma aguinha. Obrigadão, Luan, valeu. Então, resultado. Por que isso? Isso vai acontecer para evitar que você tenha que imprimir uma folha inteira por causa de até 4 linhas. O pensamento é esse, tá? Só que o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui, por exemplo, quando você está fazendo monografia, você vai ter que lembrar que a quantidade de linhas por folha é rigorosa. São 30 linhas por folha, né? Então, quando ele salva para poder, quando ele arruma essas linhas nas páginas anteriores, para poder não ter que imprimir essa última folha, obviamente, ele altera a quantidade de linhas por página, né? E isso pode dar problema. Isso pode fazer com que você não tenha mais aquele padrão ABNT que você precisa ter na monografia. Então, o que é que vai acontecer? Você deve sempre, quando vai fazer esses textos bem rigorosos e tal, cuja formatação é mais rigorosa, você deve sempre lembrar de entrar aqui e desmarcar, porque por padrão vem marcado, tá joia? Então, se lembre disso. Por padrão vem marcado, tá? Aí você tem que ir lá e desmarcar. Gente, essa história de linha órfã e viúva cai muito, mas cai muito mesmo. Se liga disso, besteirinha, para você não errar, tá certo? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter o recuo que eu disse a vocês que ia explicar pelo bizu. Vocês estão vendo que tem essa parte cinza aqui, onde eu estou passando o mouse agora, ó, aqui, isso é a margem. É a distância do começo do papel até onde o texto pode começar, tá? Mas aí, ó, eu vou dar uma empurradazinha. Aí você está vendo que agora, lembre-se que sempre vale para os parágrafos selecionados ou para aquele no qual o cursor está. Lembra dessa história? Lembra disso, tá? Então, veja que quando eu fiz, ele já fez para o parágrafo que estava selecionado, tá bom? Aí, resultado, o que é que você tem que lembrar aqui? Ora, aqui a gente vai ter que o recuo é essa distância da margem até o início efetivo do texto. Então, voltando, margem é a distância do começo do papel até onde o texto pode começar. Recuo é a distância da margem até o início efetivo do texto. Perfeito? Aí, se eu puxar aqui só na parte de cima, eu alterei o recuo especial primeira linha. Veja que foi só a primeira linha do parágrafo. Se eu puxar a parte de baixo, eu altero o recuo especial deslocamento. Todas as outras linhas, exceto a primeira, perceberam? E se eu puxar nessa caixinha que tem aqui, aí eu altero todas as linhas do parágrafo, no caso, à esquerda, tá? Do outro lado, eu vou alinhar para ficar mais bonitinho. Do outro lado, tem essa pontinha de seta, que está alterando o recuo à direita. Perfeito? Lembrar que o especial primeira linha e o especial deslocamento só tem à esquerda. Perceberam isso? Tá joia? Então, cuidado com isso, perfeito? Aí nós vamos ter ainda, aqui no recuo, a ideia do recuo positivo, que é esse que soma a margem. Se a margem aqui é de 3, o recuo é de 1, a distância total é de 4. E o recuo negativo, que é o que subtrai da margem. Se essa distância é de 3, o recuo é de menos 1, a distância total vai ser de 2, tá? Então, lembra disso, recuo positivo e recuo negativo. Isso também aparece bem em prova, perfeito? Aí nós vamos ter aqui o estilo. O que é o estilo? Quando você entra no Word, não já tem um tipo de letra escolhido, um espaçamento, já tem uma distância entre os caracteres, já tem um tamanho de letra, um tipo de letra, não já tem um monte de coisa escolhido? Pois bem, então aqui o que é que você pode fazer? Você pode agora, tá,
definir seu próprio estilo, criar seu próprio estilo. Ou até, se for o caso, tá? Você pode alterar os estilos que já existem ou criar o seu, perfeito? Então, se liga disso, tá? Aí, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, né? Você tem que lembrar e tem que ficar bem claro, é que às vezes você pega, por exemplo, na empresa, aí você tá lá, usa a letra Time, vamos supor, Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. Aí você usa o padrão. O padrão é a letra Times, o espaçamento simples, o alinhamento à esquerda. Aí por que você não já altera o estilo? Não é? Porque se você fizer isso, você vai ter sempre que lembrar, tá? Que você não vai precisar depois formatar. Todo documento que você abrir aí, você já vai abrir com essas formatações, esse conjunto de formatações. Perfeito? Então, lembra disso. E o mais importante, tá? É lembrar que o usuário pode criar seus próprios estilos ou alterar o que já existe. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter aqui a possibilidade de localizar uma palavra ou expressão no texto. Você pode ir para, lembrando que ir para vai posicionar o usuário no texto. Então, se posiciona o usuário, é porque leva quem? Leva o cursor. Não esqueça disso, perfeito? Aí a gente vai ter ainda aqui substituir, que vai localizar uma palavra ou expressão no texto e substituir por outra. E selecionar, que pode selecionar tudo, ou então selecionar só uma parte do texto, por aí vai, tá? Aí nós vamos para aqui inserir. Lembrar que inserir tem página, tabela, ilustração, link, cabeçalho, rodapé, texto e símbolo. Já sabe como estuda isso, né? Aí vamos para a página. Aqui em página você pode inserir uma folha de rosto. Isso ficou bem legal, porque lembra que antes era trabalhoso, você tinha que fazer a folha de rosto na mão, a formatação inteira, né? Agora ele já faz aqui. Pode inserir uma página em branco e pode inserir uma quebra de página. O que é quebra de página? Às vezes, você termina um documento ali no meio da... Por exemplo, vamos para a monografia. Acaba um capítulo no meio da página. Aí o capítulo novo não tem que sempre começar em uma nova página, não é? Pois pronto. Aí quando chega no capítulo novo, aí você pega e faz enter, para botar a nova página, né? Podre. Não, você tem que botar quebra de página. Porque aí, quando você fizer isso, ele automaticamente já vai saber que a partir daquele ponto começa sempre em uma nova página, tá? Então, essa é a ideia, perfeito? Lembrar que você vai ter aqui a possibilidade de inserir tabela. Deixa eu botar o cursor aqui embaixo, tá? Para ficar melhor. Então, aqui, quando eu pedir para inserir tabela, ele pode ir inserindo à medida que eu for escolhendo aqui. Eu posso desenhar a tabela na mão. Eu posso trazer do Excel. Tabelas rápidas é exatamente para você já pegar um modelozinho pré-definido aqui, ó, de tabela. Olha o monte que ele já traz. Não é legal? Opa, peraí que deu uma travadinha. Esse computador às vezes é um pouquinho lento. Pronto. Mas olha os modelozinhos que ele já traz, tá? Ou você pode pedir para inserir a tabela. E quando você pedir para inserir, ele vai sugerir uma tabela com 5 colunas e 2 linhas. Se eu disser a vocês que isso já caiu em prova, vocês acreditam? Demais, né? Mas já caiu, tá? Então, tinha que saber que quando você pede para inserir, ele insere uma tabela com 5 colunas e 2 linhas por padrão, tá? Obviamente, se você quiser, você altera isso. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter que depois que insere a tabela, ele abre 2 guias aqui, ó, Design e Layout. Aqui em Design, você vai, como o próprio nome está dizendo, trabalhar o design da tabela. Então, botar linha, coluna, cor, esse tipo de coisa, tá? Aqui em Layout, você pode trabalhar a exclusão de linha, colunas ou células, ou da própria tabela, inserir linha, coluna ou célula. Você pode inserir linha, colunas, né, ou células na sua tabela. Você pode mesclar. Vou digitar aqui um textozinho, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Mesclar é misturar. Lembra do sorvete mesclado?
vocês tomavam. Não é nata goiaba não, viu? É mesclado. Era uma delícia, né? E por que era mesclado? Porque eu não conseguia separar o creme da calda de frutas vermelhas. Porque era creme com calda de frutas vermelhas. Era uma delícia, eu não sei porque tiraram, né? Luan também gostava. Então, olha só. Resultado. Aqui, quando eu mesclar é exatamente isso. Misturar. Lembra do sorvete, tá? Só que no Word, quando eu pedir para mesclar, ele mistura as duas células, mas ele mantém o texto, percebeu? Isso vai ser um diferencial. No Excel isso não vai acontecer, tá? No Excel ele simplesmente vai comer o texto. Mas aqui saiba que ele mantém o texto, tá? Aí eu vou desfazer e eu posso aqui dividir a célula. Do jeito que eu transformei várias em uma, eu também posso transformar uma em várias. Então, ó, 4 colunas e 3 linhas, aí ele vai lá e divide. Perceberam? Vou desfazer. E eu ainda posso dividir a tabela. Viu que agora eu tenho 2 tabelas? Só que lembrar que dividir tabela só funciona na horizontal, tá? Então, dividir tabela não funciona na vertical, só na horizontal, perfeito? Aí a gente ainda vai poder... Deixa eu colocar aqui uma tabelazinha para a gente brincar. Inserir tabela... Vou pedir aqui uma tabela com 4 colunas e 7 linhas, tá? Vou colocar aqui umas coisinhas. Deixa eu aumentar aqui a visualização um pouquinho para ficar melhor para você. Nome, nota 1, nota 2, média. Sou muito criativa para nome, sabe? Coisa de louco. João vai tirar 5, Maria vai tirar 10, Ana 9, Carlos 3, Maria 9 e João vai tirar um 6. Não, não é feminismo não, Luan, são estatísticas. O que é que eu posso fazer? Estatísticas. Homem tira essas notinhas um pouco piores. Então, olha só, eu fiz a minha tabela e o natural é que eu quero ordená-la. Pelo menos é o natural, tá? E geralmente a ordenação vai ser feita pelo nome, né? Só que você percebeu que de propósito eu pus homônimos, Maria e João. Aí você pode dar a ele o critério de desempate. Você pode dizer a ele, ó, quem empatar, eu quero que você desempate pela nota, pela média, por exemplo. Aí veja que João desempata, mas Maria continua com a mesma média. Aí você ainda pode dar mais um critério de desempate. Pode dizer, e quem permanecer empatado, desempate pela primeira nota? Pode fazer. Como é que faz isso? Vai marcar e vai lá no menu. Layout, aí aqui, ó, classificar. Aí eu posso dizer, eu quero que primeiro você classifique pelo nome, que é um texto e eu quero crescente. Quem empatar, classifique pela média, que é um número e eu quero decrescente, a maior média primeiro. E quem ainda permanecer empatado, desempate pela primeira nota. Aí agora, ó, veja que ele veio na ordem alfabética. Pá, empatou, aí foi para a média. Aí aqui empatou, foi para a média era igual, ele vai para a primeira nota. Perceberam? Então, veja que o que é que você precisa saber? Que pode ter até 3 critérios de desempate e que só vai para o segundo quem empatar no primeiro. Só vai para o terceiro quem permanecer empatado no segundo, tá? Lembrar que aqui existe o alinhamento. Acima à esquerda, acima no meio, acima à direita, no meio à esquerda, no meio à direita e abaixo à esquerda, abaixo no meio, abaixo à direita, tá? Lembra disso. Lembrar que você ainda pode ter fórmulas na sua tabela. Agora, formulazinha simples, isso cai sempre, tá? Tipo, você fez o rol da feira, aí vai fazer a feira. Aí para não ficar brigando com caixa, né? Porque a gente hoje passa uma besteira na feira, aí dá uma fortuna. Aí você fica lá, moço, você passou errado, vamos contar de novo, né? Então, para evitar esse constrangimento, você já faz o rol da feira em casa, para ter uma noção de quanto é que vai dar. Aí, se você quiser, no final você pode pedir ele para somar dentro do próprio Word. Precisa chamar o Excel, não. Ele faz. Agora, obviamente, cálculos simples, né? Se você já quiser uma coisa mais complicada, calcular o desvio padrão, não sei das quantas, aí vai para o Excel. Agora, coisa simples, o Word faz. Tá aí o menuzinho fórmula, tá? Aí, ainda aqui inserir, a gente pode inserir imagens. O mais importante é esse Smart Art. Olha como é massa.
surge a partir do 2007, do Office 2007. E é muito legal para quem trabalha com gráfico, com estrutura, né, de sequência. Então, bem legal mesmo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter ainda aqui a parte do hiperlink, tá? Que você pode inserir. E você vai ter a referência cruzada, que é para quando você quer digitar, quer fazer algo do tipo, para maiores informações, veja a tabela do capítulo 10. Não tem isso? Aí pronto. Aí você pode botar aí uma referência cruzada, quando a pessoa clicar, tuf, vai para o capítulo 10. Perfeito? Ah, mas não é igual ao link. É parecido, só que aqui é dentro do próprio documento. Ok? Tranquilo? Acabamos de acabar o nosso segundo bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e aí a gente continua o nosso estudo. Perfeito? Até lá, gente. Tchauzinho.